Salve, salve, devoto! Tamo junto, deixa o like, se inscreva e não esqueça, ative o sininho de notificação. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de Arena MRV. Se o Galo é sua vida, a Arena MRV é a sua casa. Compre agora a sua cadeira da Arena MRV. Parcela de até 12 vezes, tá certo? Sem juros, né? E também, e também no Pix tem desconto. Ou seja, pagando à vista é lucro. Não perca tempo e garanta já o Galo. Ajude o Galo agora a construir sua história. Gente, é porque tá tendo a barulheira aqui, depois eu explico. E Banco EFI, a eficiência, a tecnologia, a qualidade está com o Banco EFI. Senhoras e senhores, não cobramos taxa na emissão do boleto e o Open Finance mais moderna do Brasil. Negociamos taxas e tarifas com empresas. Atendemos pessoa física, jurídica e MEI. Temos uma tecnologia de ponta. Não perca tempo aí em outros bancos que não são tecnológicos. O app dá problema o tempo todo. A conta nossa aqui é do Banco EFI, a da empresa. Também temos a conta aí da doação. Então não perca tempo. Abra já a sua conta no Banco EFI. E ó, você que gosta de fazer aquela fezinha, é na SpetBet. Afinal de contas, no primeiro cadastro e no primeiro depósito, é bônus dobrado. Isso mesmo que você escutou. O bônus é dobrado. O link está na descrição do vídeo, não perca tempo, tá? Lembrando que o bônus dobrado é limitado até R$200 e você tem que ler as condições para você entender tudo. Gente, hoje muitos temas, vocês não reparem, tá tendo uma festa aqui do lado. E a criançada tá gritando aqui no play aqui do prédio. E tá uma zona. Eu já escutei a menina falando que ia bater na outra e a outra falando, pô, vim pra mão. É sensacional, bicho. Então, se vocês escutarem os gritos, algumas coisas, é isso. Bom, senhoras e senhores, são muitos os temas. Então, já vamos começar falando do novo app do Galo. Senhoras e senhores, vai ser lançado, tá certo? O novo app do Galo, onde você vai poder desfrutar de uma experiência. O app ainda não está pronto, vai ser teste, muitos vão ter acesso, outros não vão ter acesso. Alguns que são Galo na veia vão ter, outros não vão ter, são convidados, enfim. Mas o novo app do Galo chega com muita tecnologia, dá para você fazer as compras todas por ele, dá para você navegar por ele, ter informação do Atlético por ele, será sensacional. Então você aí que gosta de tecnologia, quem sabe você vai ser um dos felizardos que vai poder ter ele, né? Vai estrear nessa segunda-feira o novo app do Galo. Eu acho sempre importante a gente trazer todas as informações do Galo para você. Bora lá! Gente, queria dar minha opinião do jogo de ontem, porque quando a gente dá opinião lá no estádio, a gente dá uma opinião um pouco mais emocionada, uma opinião mais de momento, e depois quando a poeira abaixa, você assiste o jogo com mais calma, você consegue ver de novo algumas coisas que você não tinha visto antes. Então eu quero comentar sobre isso aqui com vocês. A primeira coisa que eu quero comentar é que assistindo novamente o jogo, né, quando eu cheguei em casa, peguei, assisti tarde pra caramba, mais de meia-noite, eu reparei algumas coisas que eu acho que eu tenho que falar com o torcedor. Vamos lá. Primeira coisa, senhoras e senhores, vocês repararam como o primeiro tempo do Atlético, tanto quanto o cara bobo, contra o América, foi péssimo, né? O Everson ontem salvou, no outro jogo ele também salvou. Essa é a grande verdade. O Everson foi um salvador da pátria em 2 oportunidades. Mas a pergunta é, por que o Galo tá jogando tão mal o primeiro tempo? Cara, eu tenho lá as minhas conclusões. E o Cudê na entrevista coletiva, eu não vou passar ela aqui porque ela tem 30 minutos. Mas o Cudê na entrevista coletiva, ele fala tudo que eu falei no pré-jogo, no intervalo que tinha que ser corrigido e no pós-jogo. E, cara, perfeito. É o quê? Eu tô cansado de falar isso, mas como audiência é rotativa, né? Eu acho que sempre é válido. O esquema do Cudê, ele não funciona jogando por dentro. Você tem os meias muito habilidosos, que conseguem ter toque de bola, que não vem tendo, vamos falar a verdade, estão errando passe daqui e ali, né? Mas o esquema, os jogadores têm potencial, né? Só que o esquema, quando você tem esses 3 meias, esses 2 atacantes aqui, a bola chegar aqui, se você tumultuar o meio-campo, como a maioria, como o cara bobo fez e como o América fez, você não consegue chegar em lugar nenhum. E como é que o Cudê quebra esse esquema tático dos adversários? É com os laterais. Então ontem, se vocês não repararam, no primeiro tempo o Atlético não utilizou muitos laterais. O Saraiva dava umas subidas, mas voltava, o Rubens dava umas subidinhas, mas voltava, os 2 laterais estavam presos. No segundo tempo, os 2 laterais trabalharam mais a sua subida. Então, tanto o Saravia quanto o Rubens começaram a subir mais, principalmente o Saravia. O Saravia começou a atacar com muita profundidade. Então, o que começou a acontecer? Do lado direito do Atlético, o Edenilson entrou e começou a tabelar com o Saravia. Começou a trocar bola com o Saravia. E o Zarate, depois que entrou, começou a participar desse rolo todo, que o Johan não estava conseguindo produzir. E do lado esquerdo, o Patrick encostou no Rubens. Mas o que aconteceu? Os laterais subiram. Então, a partir do momento que os 2 laterais sobem,
o Atlético começa a jogar melhor. Então, esse é o ponto que eu queria falar. Agora, vamos à crítica que eu tenho que fazer aqui ao Atlético nesse momento e ao trabalho do Kudê. O Kudê, ele não tá insistindo com o elenco. O Kudê, ele não tá treinando a mesma equipe o tempo todo. A equipe tá sempre rodando bastante porque ele quer dar oportunidade a todos para poder assistir a todos. Beleza, Mineiro é laboratório. Só que chega um ponto do Mineiro que você tem que parar de fazer o laboratório ali porque você tinha um cara bobo. Se o Atlético não tivesse o cara bobo, o Atlético tivesse direto para a fase de grupos, o Kudê podia continuar com o seu laboratório, falar nas coletivas do seu laboratório. Só que você precisa marcar o pé. Gente, passando do cara bobo nessa quarta-feira, a gritaria da quarta-feira, na outra quarta já tem o Milionários ou outro time lá acho que vai ser o Milionários, no final das contas, na Colômbia. Então, assim, são jogos dificílimos que o Atlético precisa se guiar. Mediante esse cenário, e esse é o grande ponto que você tem que ter atenção, torcedor, amigo, devoto, companheiro aqui do canal Alvinegro, você precisa dar uma sequência para um time. E o Atlético não tem uma sequência. Os jogadores do Atlético não sabem aonde que os outros estão. Não sabe como é que o outro joga ainda. Como é que o esquema vai fluir. Ontem, por exemplo, o Kudê fez a bizarrice de pôr o Johan lá na esquerda. Lá na direita, perdão, de ponta praticamente. Ali, se ele queria isso, ele colocasse o Ademir, que ali o Ademir joga ali, daquele jeito. Então, assim, são coisas que não vêm funcionando no Atlético por culpa do Kudê. Por erro do Kudê e de mais ninguém. O erro não é meu, não é seu, é do Kudê. Então o que acontece? O problema da equipe atleticana é, os laterais não estão conseguindo fazer a função que o Kudê quer. 2, o Kudê tá embolando demais, colocando jogador demais, rodando jogador demais, sem dar a devida sequência aos jogadores para eles poderem pegar um ritmo. Então, como nós temos essa situação de Libertadores, a gente precisava estar jogando melhor, e nós não estamos jogando melhor. Pelo contrário, nós estamos jogando uma bola ruim, né? Que o Atlético, por exemplo, ontem não conseguiu fazer muita coisa no primeiro tempo, no segundo tempo conseguiu amassar o América, mas o América muito bem defensivamente se defendeu, sendo que que fez 2 defesas, uma bola que bateu, passou por cima e outra a cabeçada do Vargas, foi tudo que o Atlético conseguiu produzir no segundo tempo, né? Porque a defesa do América ajustou, ficou bem defensiva, ela fechou lá o cantinho. Então assim, cara, eu tenho pra mim, e eu não sei se você vai concordar comigo, e esse é o grande ponto, que o Kudê, ele tem que dar uma sequência. E se ele não conseguir mostrar para os laterais que eles têm que fazer a chegada pelo meio, jogar na linha alta para poder subir junto com os meias e depois voltar correndo, que o Atlético também está ficando muito vazio lá atrás, vai dar ruim. O Saravia ontem fez uma estreia interessante, vamos ver. Já vi muito jogador. Eraso, quando chegou no Atlético, meu filho, ele tirou uma bola na zaga que nós falamos assim, meu Deus, achamos o nosso zagueiro. Né? Depois nós vimos o que deu. Então, assim, vamos com calma, né? Sobre essa situação. Mas o Atlético precisa muito mesmo ajustar a sua vida. Bom, bora pro próximo tema que eu já falei demais. Gente, vamos falar sobre as Vingadoras. Importante comunicado aí que tem para fazer sobre elas. As Vingadoras normalmente jogam no Sesc Venda Nova. Só que para jogar o Campeonato Brasileiro você tem que ter lugar para câmera, lugar para tudo isso. E aí lá não dá. Então o Galo está partindo por Castor Cifuente em Nova Lima. Então, que é mais barato, né? Alugar um Independência, um Mineirão é muito caro. Então o Galo vai jogar, provavelmente a casa do Galo vai ser o Castor Cifuente. Vamos ver se a grama tá arrumadinha, como é que vão estar as coisas, que o Vila também joga lá, né? Mas é uma boa, cara. Tô feliz. O Galo estreia contra a Ferroviária. Então, que bom, né, que já que tá vetado o Sesc Venda Nova, as meninas vão jogar num estádio melhor do que o Sesc Venda Nova. Tomara que o vestiário também esteja, né, nas condições de receber as meninas. Bora pro próximo tema. Gente, vamos falar sobre o Paulo Henrique. Afinal de contas, o homem assinou o contrato com o Vasco, né? E ontem, interessante dizer isso, o Kudê foi questionado sobre a questão do Paulo Henrique, né? Não lembro qual jornalista fez a pergunta agora. E aí, quando questionado, né, ele assinou lá o contrato até o final do ano. Quando questionado, o Kudê, ele falou assim, que o Paulo Henrique iria disputar a 3ª vaga. Então, o Paulo Henrique, gente, foi uma tentativa falha do Rodrigo Caetano, na minha opinião, e do Siga. Foi uma tentativa falha para tentar cobrir, em alguma maneira, tá certo? A lateral direita do Atlético. Quando o técnico bateu o olho e viu, e ele disse, não quero, não gostei, e aí o Atlético foi contratar o Renzo Saravia. Então, assim, ficou muito claro para mim isso. Ele disse em bom tom, para quem não é surdo, que ele iria disputar a 3ª vaga da lateral direita, porque o Vitinho tá muito bem nos treinos. Olha isso.
Então, assim, galera, foi uma contratação errada, né? O Rodrigo Caetano fica puto por conta disso, mas não tem o direito de ficar puto. Foi uma contratação do 16º jogador do Juventude. Nós vimos o Paulo Henrique jogar alguns jogos, eu vi o Juventude alguns jogos, porque eu acompanho muito futebol, e o Paulo Henrique não demonstrou, nem na lateral ele jogava mais ofensivo nos jogos que eu vi dele. Na lateral eu nem vi ele jogar, só pra você ter uma ideia. E até porque com o Atlético contra o Juventude, eu não assisti esse jogo. Eu tava num evento dos meus filhos. Quem fez o jogo foi o Beto, o Thiago, a turma foi. Acho que foi negócio de meio de ano de criança. Esqueci como é que é, festa junina. Então, assim, se ele jogou aquele jogo, eu não vi. O outro jogo eu vi. Então, assim, o Paulo Henrique não vale a pena. Foi um investimento errado. Tiraram o menino do Cincinnati à toa, que ele tá vindo pros Estados Unidos, viver uma vida americana que deve ser muito legal. E, assim, pena, mas foi pro Vascão. Tomara que no Vascão ele jogue muita bola. Tomara que no Vasco ele dê certo, que o Vasco tem dinheiro e compra o jogador da gente, não é mesmo? Bora pro próximo tema. Gente, quero falar pra vocês de Bruno Fux. Afinal de contas, o menino está lesionado. É isso mesmo, a informação veio direto, tá? Do Atlético, tá? Bruno Fux teve uma fratura no pé direito, uma pequena fratura no pé direito durante a partida contra o Carabobo. O zagueiro já iniciou a recuperação na fisioterapia, que é essa fratura que cola sozinho e tal, mas ontem, quando a gente viu que o Hever não ia ser o titular, ia ser o Maurício Lemos, na hora nós já sacamos o seguinte: o Hever tá sendo poupado para jogar contra o Carabobo. Então a zaga provável do Atlético contra o Carabobo é Gemerson e Hever, né? E aí vai ficar o Natan e o Maurício Lemos na reserva, e o Bruno Fux deve recuperar aí. O Atlético, como sempre, não informa tempo de recuperação, mas lesão no pé, principalmente se for na planta do pé, ela é uma lesão que ela demora aí pelo menos umas 2 semanas para curar. Eu já tive esse problema. E foi uma pequena lesão. Então, a gente imagina que pro cara tá de novo, em alto nível, disponível, vamos esperar umas 2 semaninhas aí, beleza? Mas antes de eu passar pro próximo tema, quero falar para você do Lobo da Bet. Ontem foi dia de green atrás de green no Lobo da Bet. Quem estava no grupo ontem, no sábado, ficou feliz, forrou. Inclusive, ele mandou lá que deu 2,5% de lucro. Então, assim, foi muito bom. Foram mais de 30 sinais no dia. Então, não perca tempo. Ah, o que é isso, Repsol? De renda extra? Como assim? Deixa eu te explicar o que é. A Lobo da Bet é um cara que ele conhece tudo de minutos, escanteios. O cara mexe só com isso na vida dele. E ele manda todas as dicas no grupo de Telegram. Você vai simplesmente copiar e colar. Ah, mas eu não sei mexer com isso, Repsol. Fácil também. Vou resolver seu problema. Lá ele tem todos os cursos ensinando você a fazer. Você paga R$ 79,90 por mês usando o meu cupom Vinegro20, que dá de 20% de desconto. Isso não é R$ 99 por mês. Então, se você está procurando fazer renda extra, entra no grupo do Lobo. Fica lá 3 dias observando para você aprender. E aí você começa a operar. Cara, você trabalha do celular, de casa, da onde você estiver. Cara, é renda extra. Não perde tempo, Lobo da Bet. Bom, gente, quero passar um áudiozinho aqui do Nicola sobre o Ademir, né? E eu tenho mais informações sobre o Ademir. O Beto já passou também uma informação sobre o Ademir. Então eu quero falar sobre isso. Vamos escutar o Nicola. Outro jogador que vive sendo bastante assediado é Ademir, atacante de 28 anos de idade que pertence ao Atlético Mineiro só nessa temporada. Grêmio, Vasco, Atlético Paranaense e São Paulo fizeram tentativas. O que mais se esforçou para contratar o Ademir foi o São Paulo no início do ano, a pedido do Rogério Ceni. O tricolor fez pelo menos 3 investidas diferentes. Primeiro por empréstimo, depois a compra, e o São Paulo ainda tentou envolver o Ademir numa troca. Não rolou. O Eduardo Cudê, o treinador do Galo, insistiu na permanência do atleta, mesmo sem ter a convicção de que ele vai ser titular. Mas, diante da insistência agora do Atlético Paranaense, que é o mais novo interessado, o Atlético Mineiro decidiu colocar um preço no atleta. 4 milhões de dólares ou mais ou menos 20 milhões de reais para quem quiser ficar com o Ademir em definitivo. O empréstimo está completamente descartado e a curiosidade é que o Galo contratou o Ademir sem desembolsar qualquer centavo. Atleta que tinha contrato. Senhoras e senhores, isso daí é o básico que interessa. É o seguinte: o Ademir, o Atlético topa vender o Ademir, sim. E eu já falei pra vocês, o preço que eu tenho de informação é 25 milhões de reais, mas 25 milhões não tá tão longe. E eu acho que vale a pena. Se chegar a proposta, vale a pena vender o Ademir. Nós temos muitos atacantes. O Ademir, ele não é tão melhor do que o Sacha, ele não é tão melhor que o Kardec, ele não é tão melhor que o Pavon, é tudo do mesmo nível. O Pavon é melhor que todos esses, se jogar o que sabe. Então, assim, vamos esperar e ver as cenas dos próximos capítulos. Amanhã de tarde eu trago notícias sobre o Pavon. Bora pro próximo tema? Bora lá! Gente, quero falar pra vocês de um reforço que o Galo está interessado, tá? E trata-se de John Kennedy. Quem é John Kennedy, tá? É um jogador do Fluminense que hoje está na Ferroviária, centroavante, 1,81, apenas 20 anos, é mineiro, tá? É de Itaúna. Avaliado em 3 milhões de euros. 9 jogos, já fez 6 gols pelo Paulistão. Gente, ele é bom. O problema dele, sabe qual que é? É a noitada, né? Ele é um cara que lá no Fluminense não tava
dedicando, né? E o Dionísio ficou puto e limou ele. Mas é um cara muito bom de bola. Se eu fosse o Galo, eu iria atrás desse jogador. Acho que esse jogador é muito interessante. Da onde que veio a notícia? Veio dos grandes sites lá do Fluminense, que é o netflu.com.br. Os caras têm muita informação, muito acerto, o índice deles é gigantesco. Acho que vale a pena contratar. Um menino jovem vai ter que se, mas nós estamos lotados de atacante, mas tá faltando centroavante. Você que não gosta do Allan Kardec, talvez esse seja o atacante que nós estamos procurando. Gente, fazer 6 gols no Campeonato Paulista não é brincadeira, não. Normalmente são bons jogadores. Mas o Ricardo Bueno foi artilheiro. Tem lá os seus ruins jogadores, tem os caras que não viram. Mas esse menino é bom, era tratado como uma joia no Fluminense. Eu acho que o Galo podia fazer esse investimento sim e contratar esse jogador. Não sei sua opinião, eu gosto. Centroavante, bom menino de bola. Cabeça não tá tão boa, mas quem sabe que a gente arruma ele, né? Isso acontece, a gente já conseguiu recuperar muitos jogadores. Um grande abraço, eu volto aí na parte da tarde ainda, lá pro meio-dia, 1h, com mais conteúdo pra você do Galão. Valeu, tchau e tamo junto.